Pronto agora? Tá engasgado o negócio que bem Dá pra agora. começar? Estão prontas? Show de bola. Vamos lá. Fala galera do TWCast, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Esse episódio que vai te agregar muito na área de conhecimento em carreira, tá? Hoje estamos aqui com a minha sócia e esposa Juliana Oi. e estamos com a Franciele, foi nossa aluna de oratória, tá? E é zootecnista. Seja muito bem-vinda, Fran. Nada, eu que agradeço. Tá. Eu que agradeço do convite. Para mim foi uma honra poder participar com vocês. Legal. Gente, a Fran, ela trabalha em uma área totalmente diferente, né, amor? Diferente Sim. do que a Aham. gente costuma ver, né? E quando a gente, poxa, a Fran já tinha feito aula de oratória, já desenvolveu a questão dos medos, então é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje também. Desenvolveu a inteligência emocional, tanto para falar em público quanto para falar na frente das câmeras. Mas antes eu queria que você contasse pra gente assim, o que é a zootecnista, o que faz um zootecnista. Então, a zootecnia, ela é um curso superior. E assim, o que muitas pessoas, eu acho legal até explicar, podem pensar assim, eu já ouvi falar isso quando eu falei que era tipo, eu faço curso técnico agrícola e eu tenho uma disciplina de zootecnia. Tipo, né, é como se eu achasse que fizesse zootecnia também. Isso. Ou, sei lá, no curso de veterinária, a veterinária também tem um curso de zootecnia. Mas só para deixar claro, a zootecnia é uma ciência, ela é um estudo. Então, assim, assim como... Deixa eu dar um outro exemplo. A Ju, por exemplo. A farmácia, ela tinha disciplina de química. Mas também tem um ensino superior em química. Então, só para Na verdade, nesses outros cursos tem um módulo, uma disciplina da zootecnia, né? Mas Isso. não o fundamento total do que é, não pode, mas pode atuar como zootecnista? Não. Não, Só não. tem para a pessoa ter uma noção do que é. Isso. Ela tem que fazer uma especialização na área se ela quiser. Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Ah, tá. Mas a zootecnia, então, como eu falei, ela é uma ciência, né? É um curso que estuda a parte de criação animal. Eu acho até interessante falar um pouquinho dessa questão de o que é zootecnia, só para vocês entenderem de onde que vem, o porquê que se chama zootecnia. O termo zootecnia vem do francês, que é zootechne, e zoo, né, significa animais, e techne, técnica, no caso, a arte de criar animais. Então, a zootecnia ela é uma ciência que estuda a arte de criação animal, a arte de produção animal. Ai, que explicação fantástica. Isso que é uma boa explicação do que é a zootecnia. Olha. E assim, dentro dessa arte de criar animais, existem várias áreas de atuação do zootecnista. Seriam a parte de nutrição, melhoramento genético, reprodução. O zootecnista, ele está atuando desde o começo da cadeia da produção animal, lá no campo. Ele pode atuar dando assistência técnica para produtor rural no campo, de como forma mais econômica, eficaz e menos prejudicial ao meio ambiente da criação animal. Ele também pode atuar em indústria de alimentação animal, indústrias de produtos de origem animal, empresas que trabalham com a parte de reprodução, melhoramento genético. E assim, o zootecnista, ele não trabalha só com animais de produção, que nem eu tô falando agora. Trabalha também com pet, dentro da área de nutrição, dentro da área de bem-estar animal. Trabalha também com animais silvestres, dentro dessa área de bem-estar animal, de nutrição. Então, tem várias áreas que o zootecnista. Muito legal. Eu com ingenuidade total, né? Mas até tava comentando, acho que comentei com você, comentei com o Bruno tá no backstage, tá, pessoal? Dá um grito aí, Bruno. Oba!
Eu tava comentando com ele que zoo, né? Eu falei que eu trabalho em zoológico. É o que todo mundo pensa. Né? É. Poderia? Pode Pode também pra- atuar na parte de nutrição, de bem-estar, de ambiência. No caso, o zootecnista vai ajudar o animal a se enquadrar naquele local, sabe? Para ele ter um melhor, para ele O Viver espaço, melhor. espaço Isso. adequado. Isso mesmo. Uhum. E a parte nutricional. Então, Também, ó, faz nutrição. sentido. Aham, Sim, também pode. poderia E no zoológico tipo, é uma regra. O zootecnista tem que atuar. atuar. Obrigatoriamente, Ah, mas o campo está aumentando bastante para os zootecnistas. Tem bastante zootecnista atuando no zoológico também, em conjunto com biólogos, médicos veterinários. É um trabalho. É bem interessante, porque a maioria das pessoas, inclusive eu, achava que era zoológico, porque zoo, né? Não sei, mas zoo É, zoo porque tecnista, lembra né? de zoo, de Zoológico, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu pensava. Então você atua em vários, abrange muita coisa, né? Sim. Nossa, muita coisa mesmo, né? E até é bom falar, né, Fran, como a gente comentou no início, que você tem uma experiência grande, né, na parte de alimentação, de nutrição animal. Quanto tempo você trabalhou na indústria? 11 anos na indústria. 11 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fran, eu trabalhei 1 ano com a Fran, mas a amizade, né, perdurou, né, até hoje, espero eu que por muitos Sim. anos. Com certeza. Então, assim, e como eu aprendi, né? Era muito legal. Eu era responsável pela parte de higiene e embelezamento, né? De animal também. Então, shampoo para cachorro, né? Essas Sim. coisas. E a Fran da parte de nutrição. Porém, eu ficava muito junto com a Fran ali para aprender, né, Fran? E, nossa, gente, como é legal. Era muito legal, assim, como a gente aprende até hoje, né? Às vezes eu falo algumas coisas para você, lá da parte da indústria que a gente aprende, é realmente muito interessante e é algo pouco conhecido, né? Então, e aqui na nossa área aqui na nossa região tem bastante área, assim, para qual seria o maior, como é que eu posso dizer, em qual dessas áreas que tem maior aqui na nossa região? Aqui na nossa região, o zootecnista atuaria mais na parte de assistência. A gente tem na parte de indústria, que é onde eu vim trabalhando, tem poucas na região, né? Aham. Mas aqui se enquadraria Um mais com assistência, produtor. diretamente com o produtor. Uhum. Inclusive você tem agora uma empresa, né? FK Agro. Agroconsultoria. FK Agroconsultoria. Sigam lá, pessoal. No Instagram. FK Agroconsultoria. Isso. Tá? É um serviço de consultoria mesmo. Isso, específico para agroindústria, né? Ah, tá. Para a indústria, eu sou mais especializada na parte de alimentação animal. É que assim, todas as indústrias desse ramo, elas precisam seguir uma legislação que tem um órgão fiscalizador, que é o MAPA. E precisa ter alguém para trabalhar com a parte de assuntos regulatórios, que é você deixar a tua empresa regularizada perante o órgão fiscalizador, que é o MAPA. Que, na verdade, é a função do responsável técnico, que é como eu atuei todo esse tempo na indústria. Então, a minha consultoria é para dar suporte para a empresa, para o próprio responsável técnico, nessa área de assunto regulatório, na área da qualidade na indústria, com treinamentos também, colaboradores. Então, abrange essas... Muita coisa, né? Legal. Então, quem precisar disso, se você sabe, alguém que conheça e precise desse trabalho, desse serviço, né, Fran? Entre em contato lá no Instagram dela, tá? Que ela vai E ajudar esse trabalho pode ser feito também à distância, né? Então, assim, Sim. algumas pessoas que não sejam necessariamente aqui, pertinho da Sim, gente, Sim, mas eu que posso- sejam da região, né, Fran? Aham. O suporte ali à distância, você provavelmente faz alguma visita. Sim, eu faço a visita, fazemos reunião online, posso fazer até treinamentos na empresa, se, né? O que for necessário, a gente consegue fazer. Que legal. Bom, agora a gente já sabe que é zootecnista, né? Zootecnia. E da onde veio esse desejo, assim, de... Então, na época que que a gente vai fazer vestibular, vai fazer faculdade, eu pensava em fazer medicina veterinária, mas eu li também sobre o curso de zootecnia. Não tem muitas faculdades, né? Agora até no Brasil aumentou um pouquinho, mas o curso ainda não está tão conhecido ainda, Aham, porque ele existe no país há 64 anos, se eu não me engano. aham.
Então, não tá tão... Ainda tem muita coisa que o zootecnista precisa lutar para conseguir o seu lugar. Uma profissão mais nova, vamos dizer assim. E aí, na época, eu li... E uma coisa que eu queria ser era cientista. Ser cientista. Eu queria ser médica pediatra. Que doideira. Eu queria ser astronauta. Não deu certo. Aí eu li sobre o curso na época. Na época não tinha. Que eu fiz o vestibular, a gente não tinha internet. Era aqueles, não sei se você lembra dessa época, era um livro assim que você comprava e via as profissões. Sim. Era guia do estudante, um negócio assim. Uhum. Aí eu li sobre o curso e falava que trabalhava com melhoramento genético e não sei o quê. Realmente, o zootecnista trabalha com melhoramento genético. E aí eu pensei, tá aí, é isso que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em laboratório? Foi isso que eu pensei na época que eu li, né? Porque genético, laboratório, né? Isso eu que pensei, vem, né? Uhum. E assim, aí... Quando eu entrei no curso, aí eu vi que era o que eu tava realmente pensando, né? Na questão de melhoramento genético, você não fica lá num laboratório, é outro processo, é a parte de reprodução que você faz com o animal para obter o melhoramento da raça e tal, enfim. Mas, apesar de tudo, de eu ter tido impacto nesse momento, eu me apaixonei, eu gostei do curso. Então, aí eu resolvi seguir e acabei saindo da faculdade direto para trabalhar. Também, assim, e o que eu comecei a aprender na indústria, essa parte de regulatório, eu também me apaixonei. Porque, assim, o regulatório não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Sim. Isso a gente aprende com o tempo, com a prática, pesquisando, indo atrás de legislação. E eu acho que, assim, a parte do regulatório, ou você ama ou você odeia. Então, eu realmente me apaixonei por essa área. Então, por isso. Você falou uma coisa agora bem importante, que é que você não aprendeu na faculdade, né? E até no podcast que eu fiz só com a Ju, ela falou sobre isso, mas é importante que as pessoas escutem novamente, ou quem não ouviu, ouça. A faculdade, o ensino convencional, ele não te prepara 100% para o mercado de trabalho, né? Tem muita coisa que você aprende no campo de batalha, né? Prática. Muita coisa você não aprende lá, você não tem... Lá é o básico do básico do básico, né? E muitas das vezes você sai da faculdade e você encontra pessoas que estão já na sua área há um determinado tempo, muito tempo talvez, e ela não tem o conhecimento técnico que você tem, porém ela consegue dominar mais aquela função que você. Prática, né? Aí entra a humildade, né? É. Em a gente saber que a gente vai aprender com as pessoas coisas que a faculdade não nos ensinou. Sim, não, com certeza. Né? Eu também, tudo que eu aprendi, eu devo muito aos colaboradores que eu trabalhei. Então, que eu aprendi muita coisa com colaboradores já antigos que estavam na empresa. Então, e foram eles que me impulsionaram também a gostar dessa área e continuar. Gente, essa é a regra. Não tem como você sair da faculdade, independente de qual você faça, e você já chegue com... Como é que você vai ter experiência apenas com o estudo? O estudo te dá o conhecimento, né? Mas a prática te leva, né, a ter experiência naquilo. Então, fica até uma dica aí, né, para os jovens que às vezes ficam frustrados por não conseguir o que querem, ou já querem sair da faculdade, ou de um curso, ou, enfim, emprego e tal, e já querem, eu ganho pouco, eu não sei o quê. Gente, tem que ter paciência, tem que aprender. E assim vai, é um passo de cada vez, né? Mas se você tiver dedicação, força e vontade, a coisa acontece. Verdade. Né? E é isso que a gente vê muito, né? Até hoje a gente conversou algo sobre isso, sobre não ter experiência. Agora esqueci o que foi. Mas querendo falar que realmente como que quer saber da coisa sem dar a cara a tapa, sem aprender. Né? Então, eu acho que é muito difícil ter alguma profissão da qual você sai da faculdade e pá, sei tudo, qualquer dúvida, sei tudo, né? É que o que acontece, que eu vejo assim, tem muitas pessoas, talvez que elas saem do ensino médio e obrigatoriamente ela precisa escolher alguma coisa para fazer. Ela sente a necessidade, não, eu preciso urgentemente escolher algo. Então, às vezes, na ânsia de escolher alguma coisa, ela acaba escolhendo alguma coisa que ela não quer fazer. Mas, às vezes, por conta da pressão da sociedade, que você precisa fazer um ensino superior.
E essa pausa que a Ju falou que é importante às vezes dar, né? Se você não sabe muitas vezes o que você precisa, o que você quer e tal, segura a onda um pouco no seu mercado de trabalho, vai conhecer novas profissões. Porra, acho que é isso que eu quero. Olha só, eu assisti a algo sobre zootecnia. Porra, acho que é legal isso aqui, vou procurar mais. Mas às vezes a pessoa descobre isso, mas ela já tá em outra coisa. Não que seja jogado fora o tempo. Eu acho que não é jogado fora. O conhecimento É um não conhecimento perde. mais, sabe, quanto mais certeiro você for, melhor. Né? Melhor. Então muitas pessoas querem. Você já saiu direto do ensino médio, já escolheu que era o que você queria, né? Quero E que... quando que você soube o que você queria fazer isso que você faz? Ela vem com perguntas. Sabe por que ela tava fazendo perguntas? Eu pedi pra ela. Nós estávamos na academia. Mas ele não sabe qual a pergunta. Nós estávamos numa academia e eu normalmente tô treinando e tô estudando, escutando áudio de vídeos e aulas, e eu tô já montando o podcast, montando aula, coisa nada. Na cabeça. Na cabeça. Tô treinando e tô montando. Aí eu dei um pause e eu fazendo lá uma cadeira flexora, acho que era. E chamei ela e falei, viu, você podia me fazer algumas perguntas também, né? Pra que eu possa interagir e tal, mas não me fale o que é, porque eu gosto de pegar surpresa. Então por isso que ela vai começar a fazer. E eu acho massa isso aí. Qual que é a pergunta? Esqueceu? Aham. Quando que você descobriu que isso que você faz agora é o que você quer fazer, o que você gosta de fazer? Porque você fez administração, Sim. né? Você ficou no quartel por um longo tempo. Sim, Fez administração, não sei né, se foi antes, depois. E daí agora, né, como... Eu fiz administração, fui militar por 6, 7 anos. Mas eu descobri que eu gostava de treinar pessoas na área comportamental, na área de liderança, há 4 anos atrás. 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu acho. 2017 que eu fiz o curso, 5 anos atrás que eu Mas descobri. o feeling já vinha lá da época do quartel, O né? feeling que você vinha, falou. olha só que interessante isso aí mesmo. O de- feeling veio porque eu fui no quartel, no militar, você, tipo assim, ó, vem cá e você vai fazer isso aqui. Não tem Muito. chuchu minha nega. Você vai fazer e ponto final. Então, eu gostava muito de iniciativa, de me destacar e tal. Eu gostava disso aí. E eu sempre era uma pessoa muito proativa, um militar muito proativo. Eu queria fazer, eu queria mostrar e tal na minha época de formação. E eu saí e já fui para um pelotão extremamente difícil de lidar. Que era o Pelops lá, que é um pelotão de operações especiais onde as pessoas... Onde ali eu tinha que ter uma liderança muito forte sobre os meninos. E ali eu falei que eu desenvolvi uma liderança. Falei, cara, eu gosto disso aqui. Mas eu não sabia que era liderança. Eu sabia que eu conseguia persuadir as pessoas a fazer alguma coisa. Saí daquele pelotão, fui de instrutor do núcleo de preparação de oficiais da reserva. Ali eu comecei a dar aula. E eu dava aula pros alunos militares e eles gostavam das aulas porque eles queriam, tipo, acabava a aula, eles, tenente, né? Ei, tenente, acabou já? Eu falei, poxa, mas... Eu falei, cara... E eu gostava daquilo ali. Só que a minha aula sempre foi uma aula muito dinâmica, sabe? Muito, assim, não brincadeira, mas na leveza. Eu ensinava o que eu tinha que ensinar lá sobre artilharia, cavalaria e não sei o quê, mas na leveza, sabe? O aluno tava dormindo, eu paga 10 flexões. Pessoal, vamos pausar a aula enquanto ele paga 10 flexões para ele acordar. Vamos lá. Então era uma aula muito leve. É porque quando fala em quartel, você já pensa Sim, naquela pensa- coisa, né? Vai ficar Não. preso 10 dias. Era uma aula bem leve, mas eu ensinava o que tinha que ensinar, desmontar, montar armamento e tal. Sempre tendo a cobrança, mas... E ali eu vi que eu conseguia transmitir conhecimento de uma forma leve e eficaz. Mas saí do quartel, segui a minha vida. E em 2017 eu fui estudar a área comportamental. E ali eu vi que eu gostava disso aí. Eu gostava de entender o comportamento humano. Gostava de entender a mente do ser humano e tal. E foi aí que eu fui para esse lado. E agora é isso que eu amo fazer. Mas olha só, demorou 10 anos para eu descobrir o que eu queria. Não é de uma hora para outra, né, Fran? Até o conhecimento que você tem hoje, né? Eu lembro quantas dificuldades tem e corre atrás e lê e pesquisa e
E o superior mandando fazer tal coisa, não sabe nem por onde começa. Então é assim, quando quer, gente, vai atrás, procura, faz, né? Tem a competência, enfim. Mas assim, voltando pra zootecnia agora, um pouquinho. Uhum. Você lembra, assim, na tua infância ou adolescência, o que alguma coisa, assim, você já gostava? Eu sempre gostei de Isso. animais. Apesar de eu não ter cachorro em casa, Aham. porque, enfim, minha mãe não ia ter. Aham. Só tartaruga. Eu só tinha uma tartaruga, tem até hoje. Tem até A hoje. Fofo tá viva. Tá com mais Tá. de... Até hoje tá tartaruga, viva? Tá A viva. tartaruga dela parece um cachorro de estimação. Ela entra dentro de casa, ela sobe na cama. Sabe Deus como que esse bicho sobe em cima da cama? Mas é grande? Assim, mais ou menos. Do tamanho desse livro, Caramba, assim, ó. cara. Não, parece um cachorro de estimação. Assim, aquela tartaruga Ela- não é normal. Sai passear também? Ela fica ali Sozinha? em casa. Ela vai pra onde Sério? ela quer. Daí agora minha mãe até fez um cantinho pra ela lá, com uma piscininha. Ela sobe e desce a hora que ela quer. E vou perguntar pra quem sabe, né? E tartaruga vive tempo assim? É que depende da espécie. No caso que eu tenho é uma tigre d'água. A tigre d'água é pra viver entre 40 anos, mas como ela tá bem cuidadinha, Nossa, vai 100 anos. na natureza ela vive mais ou menos essa mas em casa ela vai viver mais, eu tenho certeza. Ainda mais nessa mordomia, né? Já viu uma tartaruga nessa? porque daí não Vocês já tem viram uma predador, tartaruga senão- Não, nessa Não, exatamente. É. Nossa, cara. Não muito sabia que você tinha uma legal. tartaruga. Ela tá fora de casa, se ela quer entrar, ela começa a bater com o casco. Não que ela tenha a noção que ela tá batendo na porta, Aham. mas tipo, ela tenta entrar. Então a gente escuta a batida do casco dela Tá na de porta. sacanagem. Parece tipo assim, ó. Alguém batendo na porta. Daí a gente diz, Fofo quer entrar. É a tartaruga Fofo. É Fofuxa, a gente chama de Fofu. Cara. O apelido de Fofu. E ela precisa ter água assim? Tem a água, ela pra vive na se água. molhar assim? Tem Isso, que ela ter. vive tanto na água quanto fora. Então, Pra se ela tem alimentar, uma piscininha, né? Que você falou que Tem, tua mãe fez uma aham. piscininha. pra se alimentar, ela se alimenta na E o que come tartaruga? A gente. Aí tem ração, né? Tem Ah, tem? específica. Uhum. Ração Frutas, e uns coisas. camarãozinhos. Frutas, Ela. essas coisas também não. Também ela come. Uhum. Mas tem a ração específica. E assim, será que um bicho desse, porque é um animal silvestre, né? Aham. É, né? Sim. Não deixa de ser, né? É. Ele, tipo, conhece você assim? Ou sabe que é você? Tem, será ou não? Não é igual um cachorro, assim? não. Escuta a voz, o que? Alguma Não. coisa, ela tem uma Não, reação? eu acho que ela vem próximo da gente porque eu acho que ela tem a noção que a gente que alimenta. Por causa da comida. Só por causa É disso. quase que um instinto materno, assim, que ela tem, né? Que é ela que cuida de mim, né? É só porque ela Hã? sabe que ela não consegue alimento ali sozinha. Ela é acostumada, né? Condicionada que a gente dá alimento pra ela, então ela. Por isso que ela vem Interessante, atrás, cara. quando tá com fome, senão ela fica na dela. Que interessante. Nem aí pra É, vocês. Se aham. ela tá de bucho cheio, não me incomoda. Igual o Aham. Jake, viu? Quando ele alimenta ele, que ele não come as coisas da E, casa. e agora que eu tenho filhos, né? Filhos vão lá, ela se esconde, ela não gosta. Ela, tipo, não sei se ela escuta o barulho de criança, ela se assusta. Esconde. Meu Deus. Interessante. Legal, né? Que legal, cara. Pô, show de bola. E daí foi pro lado da zootecnia e é isso aí. Porque eu sempre gostava de animais. Daí, como eu também queria ser cientista, então quando eu li sobre a zootecnia, meio que casou cientista. Mas eu até li sobre medicina veterinária, mas eu lembro que na época eu não fiz o vestibular para veterinário, porque como trabalha com a parte clínica, a cirurgia, eu tinha meio que um medo, assim, pensar assim, ai, é isso, né? Depois, quando se faz o curso de tecnia, você aprende tanta coisa que depois acaba ficando... Você vê que Passa, né? não ia ser tão difícil. Por que cientista, Fran? Eu não sei, é uma coisa de criança que eu sempre gostava, Tipo, de estudos, assim? Sua mãe é professora, a minha mãe é né? professora Daí talvez de veio ciências disso, e biologia, né? pode ser. E eu também sempre gostava desse tipo de desenho que tinha assim, do mundo. Se vocês lembram da época de vocês. Não lembro. Você lembra, Bruno? Não. Ó, viu? Nós Sou tão velha, mais... Nós somos lá do mais. Sou até do He-Man, sei lá, He-Man. Então eu adoro. Ele é o mundo era um cientista que fazia experiência. Aham. E falar muito sobre ciência também é muito legal. Então, eu me inspirava nele, eu gostava. Eu queria ser cientista, inventando coisas, laboratório, sei lá. Agora que vocês falaram, eu preciso contar uma coisa. Sabe que eu acho que eu queria ser cientista também antes. Sabe por que eu fazia? Não Eu era invent- astronauta? Não, astronauta depois. Que ser bombeiro, astronauta. Ai, meu Deus. Aí um negócio que eu queria ser. Eu fazia shampoo, cara. E perfume em casa.
Mas, tipo, não era de verdade, né? Mas eu misturava coisas, tipo, vinagre, botava terra, daí botava um pouquinho de coisa e botava, tipo, um pouquinho de detergente e, pô, fiz um shampoo. Ainda bem, então, que hoje você... Uhum. Pra um bom cientista, é bom professor, cara. Cara, eu fazia shampoo. Eu fazia shampoo, perfuminho, assim, inventava e misturava as coisas. Falava, isso aqui é um perfume. Olha só. Eu tinha um jogo de alquimia, não sei se também. Isso eu lembro. Também adorava ficar misturando, mas só que eu não fazia como tava pedindo na cartelinha, eu misturava dele. Você fazia os teus experimentos, não seguia ali a regra. Não. Nossa, adorava. Que legal, Fran. E a parte, assim, que eu sei que você gosta bastante também da parte, assim, de vaca leiteira, essas coisas. Entra também nessa parte que você tá prestando consultoria agora, ou daí já não? Já entra mais a outra... Não. É porque daí a minha parte é mais na indústria mesmo. Ah, tá. Mas eu tenho uma paixão por gado de leite também. Uhum. Na faculdade eu fiz muito estágio nessa área também, então é uma coisa que eu gosto também. Quando a gente foi viajar pra Urubici, né? E lá tinha as vaquinhas diferentes. A primeira coisa quando eu vi a Fran foi contar do tipo das vacas que tinha lá. E ela já sabia tudo, muito legal. Agora Conversar sobre isso. Vou tirar dúvidas hoje, né, sobre animais. Lá eles têm um gado, eu não me lembro a raça. Aquele que tem um cabelinho aqui? Será que é o Jersey? Era Jersey. Acho que é Jersey. Eles falaram que lá, por ser muito frio, tem que ser um tipo de raça específica. Isso, tem que ser raça europeia, que tem, no caso, tem mais pelo, tem mais adiposo, para aguentar o frio. Olha só. As raças... Angus também, não? Do Angus frio? também. E até ela é mais saborosa, né? Sim. Ela tem... porque tem mais harmonização, que é mais... Uhum. Cor na carne. Porque eles falaram lá que se trouxesse outro tipo de gado, não aguenta, tipo, não vive. Até aguenta, mas só que não vai ganhar tanto peso, não vai produzir tanta carne, então daí não acaba sendo tão viável, né? Uhum. Que legal, gente. Olha quanto conhecimento. Até a truta, né? A gente só comeu truta lá, porque não tem em outro lugar. Por ser mas frio. daí também é criadouro, né? Não Eles criam lá a truta. Nossa, que gostoso. Já comeu truta? Não. Nossa, gente, coma quando tiver oportunidade. É muito bom. É um peixe diferente, assim. É um sabor diferente. É muito gostoso. Tem lá. Só tem assim, lá do criador. por Aqui conta tem no mercado, né? mas... Congelado. Não sei. Eu já vi. Porque lá... Mas vamos por lá tem criador. Mas só tem lá porque é frio. Porque a água lá é mais gelada, eles falaram lá. Sim. Você vê, né? E eu só pensei que só tinha no Alasca, Canadá, sei lá onde. Lá é o salmão. Salmão. Mas salmão tem aqui também, né? Tem aqui nos mercados. Tem, bem congeladinho. Até a cor. A gente viu o vídeo de um cara pescando o salmão lá na hora e comendo. Gente, a cor como é que pode, né? Quanto tempo ele fica ali? Ele é vermelho assim, ó, o salmão fresco, sabe? E olha a cor do salmão que, né, fica aqui. Eu não sei, aqui é criador? Como é que é? Tem salmão? Não, né? A gente já quer ir para todas as áreas, né? Tá uns bichos que nem existem. Nem existem os bichos ainda direito, né? Então, os gorilas lá, como é que... também não. Não me botem maus lençóis. Então, vamos voltar, pessoal. Então, a Fran da consultoria, ali na parte de indústria. Isso. Se você tem um chimpanzé, alguma coisa, não é com ela. Não. Mas eu conheço colegas que trabalham, então ela pode indicar. Daí eu indico também. Vocês falaram em cientista, eu vou perguntar pra vocês sobre uma frase de Einstein, então. O que vocês acham sobre essa frase? Já que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Sim. Cientista. Einstein dizia: é loucura fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. O que vocês acham dessa frase? É justamente isso que a gente tava falando. Se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, o teu resultado vai ser sempre o mesmo. Mas é impressionante que as pessoas são assim, né? Sim. Elas reclamam, elas querem coisas diferentes, porém elas não movem o pé de maneira diferente, né? Então é bem isso. Modismo, né? Então não quer se mover e... É até questão dessa transição de carreira, muitas das vezes, né? Exatamente, isso que eu ia falar. A Fran fez uma transição, imagine, 11 anos trabalhando na indústria e de repente, tipo, eu vou... É libertador, né, Fran?
É libertador. Gente, é libertador. Por quê? Porque você quer coisas diferentes. Sim, eu quero coisa diferente. Eu quero empreender, eu quero ter experiências diferentes, ter mais contato com outras pessoas e fazer uma coisa diferente. Até porque, como eu gosto de auxiliar nessa parte da indústria, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas a empreender com a consultoria. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Interessante. É legal. E é bom quando você começa a empreender, por mais que você trabalhe mais, né? Querendo ou não, você trabalha mais, mas ao mesmo tempo você também tem mais liberdade. Isso, nessa questão. Esquisito de explicar pra quem não, né? Talvez não, né? Mas é por isso que eu digo que é libertador. É libertador, porque quando você trabalha num CLT, aquelas 8 horas, empreendendo, claro, você, como a Ju falou, tem os seus compromissos, mas você tem mais liberdade de horário para fazer as Eu acho que o empreendedorismo, a parte que mais pega é o risco. É o risco, exatamente. É o risco, porque, tipo, exige muito risco, muito risco. Mas não para, né, Fran? Trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, Exatamente. né? Tá toda a cabeça a mil, tá ali lavando uma louça, você tá pensando tá o que com que você ideia. vai fazer. Exatamente. É igual ali, né? Treinando, mas tô pensando que vou fazer um Não negócio. para, não para. Na verdade, Né? mas ainda assim é libertador. Né? Parabéns Então, pela coragem. Pela coragem. Verdade, não é todo mundo. Vocês também, né? É a mesma história. Mas da mesma maneira, as pessoas, você precisa de pessoas, né? Aí envolve liderança também. Sim, com certeza. Né? Então é um conjunto, O cara não empreende sozinho, ninguém empreende sozinho, né? Muitas das vezes. Às vezes no início ali é só o marido e a esposa. Isso. Né? Então, o William que tá me ajudando também. Vamos dar um abraço pro William, um beijo pro William. William. O apoio, né, do companheiro, da companheira sempre é muito importante, né? Com certeza. O William me incentiva muito, meu maior incentivador, então ele talvez, não sei se sozinha mesmo eu conseguiria. Claro, a vontade eu tenho, mas eu acho legal ter o apoio de alguém. Claro, faz total diferença. O alinhamento, né, Fra? Isso, o alinhamento das duas mentes, assim. Não necessariamente a outra pessoa tem que fazer a mesma coisa que você, mas ela tem que estar remando pro mesmo lado. Isso. Né? Pro mesmo lado. Esses dias até me perguntaram assim, Lu, qual que é o segredo da venda? Né? Porque o segredo da venda. Porque quando você vai falar com seu marido, sua esposa, sobre o que você quer, você está vendendo a sua ideia para ele. Mesma coisa. O segredo da venda é a persuasão. E qual que é o segredo da persuasão? Alinhamento de propósitos. Se a outra pessoa pensa igual a você vai vender. Se a outra pessoa pensa igual a você vai convencê-la de que aquilo ali é legal e é interessante e os dois vão remar junto pro mesmo lado. Né? Então é muito importante esse alinhamento de propósito entre o casal. Né, Fra? Entre o casal, entre duas pessoas ali, para que o negócio ande. Então, né, muitas das vezes você e o William precisam sentar, alinhar propósito para seguir junto. Afinal de contas, você está fazendo uma transição de carreira. Sim. E é desafiador. Não, e são muitas transições, né, Fran? Nem só de carreira. Por exemplo, quando que você imaginou que você ia estar falando com uma câmera aqui, falando com o pessoal? Nossa, é verdade. Agora a gente vai entrar num ponto aqui. Quando, né? É verdade. Já que a Ju tocou nesse assunto, a Fran, pessoal, ela fez aula de oratória aqui com a gente. E se desenvolveu, acredito, né? Sim, nossa. Muito, né, Fran? Fez neuroliderança, tá fazendo neuroliderança, né? Já pro empreendedorismo. Com certeza. Já pro empreendedorismo. E como é que era antes, assim? Você tinha esse desafio, esse medo de falar, de se comunicar? Tinha medo, vergonha, tinha muitas travas, né? O que aconteceu no curso, algumas chaves na minha cabeça, assim, eu destravei algumas coisas. Não sei de onde surgiu essas travas, mas estava lá. E às vezes até... talvez pode ser que venha coisa até da infância, não sei dizer. Mas assim, eu tinha essas travas e acabei conseguindo me libertar delas. Assim, hoje, né, consigo falar, né, consigo gravar vídeo. Antes eu não conseguia. E isso também é importante para quem tá empreendendo, né? Eu também, quando eu estava com a ideia de empreender, eu pensei,
Na área Tem que usar- digital, né, também. Tem que usar muita comunicação. Preciso a isso, né? Uhum. Pra mim foi muito importante, assim, Uhum. história, nossa. E assim, não só nessa questão da oratória, enfim, técnica, mas mais a questão também da inteligência Não. emocional a teu favor na questão. Uhum. Porque a oratória também, às vezes, não é só você... a pessoa fala assim, eu não tenho vergonha de falar, eu falo, mas às vezes a pessoa fala e não se faz entender. Uhum. Exatamente. Exatamente. E a oratória também é toda essa questão de você se comunicar e fazer com que as pessoas te entendam, que você Entendam, né? atinja o teu objetivo. Exatamente. Importantíssimo, né? E hoje, você veja, Sim. fazendo podcast, né? Olha Você só. imaginava? Não, Imaginava? Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Eu sempre sonhei em um lugar de entrevista. É mesmo? Eu tinha vergonha, Aham. mas eu sempre sonhava assim, um dia eu ser entrevistada aí, né? Ou no caso agora, que, né, o Aham. podcast, eu sempre tive esse sonho. Aham. Aí Uhum. até quando o Luan que me convidou, fiquei bem feliz, assim, né? Aham. Ai, que Deus, fiquei um pouquinho nervosa, meu Deus, né? Mas eu fiquei bem feliz mesmo. Ai, que bom, Fran. Que bom legal, mesmo. Fran. Não me imaginava mesmo. Tinha vontade, mas não me imaginava. Aham. Pra ver como as coisas vão acontecendo, né? Porque até quando você veio fazer o curso de oratória, ainda eu te chamei pra conversar sobre um outro assunto, nada a ver, assim, né? Aleatório, enfim. E daí uma coisa foi levando a outra, e que foi e tal, e olha só, tudo, quanta mudança aconteceu num curto período de Nossa, tempo, desde né? aquela vez que a gente... Aham. Então, assim, às vezes parece ali que Deus vai colocando ali, vai encaixando as coisas, né, de uma maneira para que dê certo. Claro que às vezes venha as pedrinhas, né? Sim. Como vocês já sabem, as pedrinhas ali no meio do caminho, mas nada muito, né? Grande impacto, né? É. São pedrinhas ali, só para ver se você tá no caminho certo. E eu digo assim, ó, tudo quando é para dar certo, não tem erro, né? Estar em novos ambientes. Estar em novos ambientes. Isso Né? mesmo. Bem isso. Ou seja, um ambiente que você veio, te surgiu, te apresentou novas pessoas, que te deu novas ideias, novas ações, novos resultados. Né? Então, mas isso você precisa se desafiar para isso. Sim. Né? Eu vou fazer o curso, vou fazer o podcast, vou lá, vou dar a cara, vou mostrar. Né? Então é novos ambientes. E terminar o que começa, né? Terminar o que É o começa. caminho. Mas uma coisa muito importante que eu acho que também você aprendeu ali, isso já vai pro lado mais pessoal e talvez do relacionamento e tal, é que as pessoas acham assim, poxa, curso de oratória vai me ensinar a falar. Mas, desde pequeno, a gente foi ensinado a escrever, que é uma forma de comunicação. Nos foi ensinado a falar, né? A gente aprendeu a falar, mas ninguém nos ensinou a ouvir. Né? E acredito muito que nesse curso vocês aprenderam Com muito a certeza, questão do também. ouvir, né? Compreender. Ouvir para tentar compreender outra pessoa. E isso aqui já trazendo para nós, né, amor? A gente tenta colocar essa técnica em prática em casa. Do ouvir com compreensão antes de diagnosticar alguma coisa e daí você falar. No meu caso, até também coloquei em prática em casa. Marido, mas principalmente com criança, filhos. com filho. Quanto é importante a gente escutar a criança, sabe? Você também escutar para você entender o que ela tá sentindo. Então, isso daí para mim ajudou bastante. Uhum. Vejo assim com meu filho, assim, a questão de comunicação mesmo também melhorou bastante, dele também me entender mas eu só consigo fazer com que ele me entenda porque eu entendo ele também. Olha só. Muito legal. Gente, a Fran tem um menino, meu Deus do céu, muito inteligente. Victor. Victor. Aham. Vamos dar um abraço pro Victor. Beijo, beijo. Tchau, Victor. E pra Manuzinha. Tem a Manuzinha Ele é um menino muito inteligente, né? A gente vê os vídeos ele falando, né? Nossa. Bem Meu comunicativo. Deus. Você tava quase perdendo pra ele, é brincadeira. Não, gente, mas eu ia com ele, assim, por exemplo, consulta de médico. Ele falava diretamente com a médica, não precisava eu falar por ele, né, sendo mãe, falando, nossa, que né, tipo, totalmente ele ia chegar, independente. aconteceu, né, teve uma vez que aconteceu um probleminha com ele, chegou lá, aconteceu isso, eu engoli
naftalina, então chego. Tô aqui porque eu comia balinha e não sei o quê. Balinha, né? Que ele achou que era uma balinha. Enfim, então ele sabia se virar sozinho. Quantos anos ele tá agora? Agora 5. 5 anos, gente. Sério, ele é muito legal. Bem desenvolvido. Ele é. Olha só. Não, e uma coisa que eu lembrei agora. No último podcast, vocês falaram tem até um corte também disso, falando da questão dos problemas. Os problemas são pedrinhas e tal. Quando eu escutei isso, gente, eu lembrei, assim, o que eu falo pro meu filho, porque muitas vezes a gente também, a gente quer educar a criança, a gente fala as coisas pra criança, mas a gente não se atenta pra gente, a gente tá, né? E o meu filho, ele tem TDAH, então, assim, ele tem uma tolerância menor à frustração. Então, por exemplo, assim, pra ele, tipo, ele tá desenhando e quebrou a ponta do lápis, ele se frustra igual se ele tivesse... Quebra o lápis. Se ele tivesse caído e machucado o joelho. E assim, tipo, ele se frustra dessa forma, até eu não sei, eu acho que até posso falar sobre isso, não sei? Pode falar sobre o que você quiser. É que assim, depois que eu descobri que meu filho tem TDAH, eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu vi como é importante a gente, mesmo tendo filho, a gente não para de estudar até sobre a educação deles. E o que acontece? O TDAH, ele tem uma produção menor de dopamina. Então, por isso que ele tem essa... no caso, assim, por exemplo, a gente tem a dopamina aqui na produção aqui e o TDAH tem aqui mais... Se eu me frustro... Sim. É por isso que ele ainda não... E também, ele é uma criança, né, de 5 anos, então ele não tem esse controle emocional. Então, para ajudar ele, eu comecei a falar assim, né, digamos assim, quando ele começava a chorar, a se frustrar, porque por uma coisa muito boba, muito simples, eu falava assim, filho, a gente tem na vida probleminhas, problemas e problemas. Aí eu comecei a explicar, os probleminhas, a gente... ele se chama probleminha porque é fácil de resolver. É uma coisa assim que daqui a pouco a gente já resolve, né? Por exemplo, lápis quebrado. A gente aponta, tá tudo certo. Não precisa chorar, né? Não precisa se frustrar, ficar estressado, né? Aí os problemas médios a gente demora um pouco mais pra resolver, mas a gente ainda consegue. Grandes vai demorar mais, sei lá, meses, semanas, talvez, né? Mas aí eu comecei a falar isso pra ele. Quando vocês falaram, né, da questão das pedrinhas, eu pensei, nossa, eu tô falando pro meu filho, mas às vezes a gente também não percebe, sabe? Olha que legal, gente. Massa. Olha como agrega, né? Sim, é aquilo que a gente fala. Se uma pessoa pegar algo positivo do que a gente fala, nossa, a gente já... Excepcional. Já tá valendo. Uhum. Que legal. Olha só. E com certeza ele entendeu super fácil, porque ele é um menino super inteligente, né? Ele lembra dos probleminhas e tal. Daí você chegou a explicar as pedrinhas pra ele ou não? Das pedrinhas não, eu tava falando dos probleminhas, mas ele lembra, sim. Que legal. Olha só. Daí de repente ele fala, mãe, mas acho que é um probleminha, né? Claro, eu instigo ele, né? Sim. Aí, então calma e tudo certo. Ajuda ele a se acalmar, né? O nível de dopamina, até pra quando ele estiver sozinho, né? Ele, claro, é uma criança, óbvio, né? Ainda não consegue, né, controlar as emoções. Mas pra ele já ir treinandinho, e como eu falei, como ele é super inteligente, né? Ele vai ter uma capacidade maior de treinar, né? Essa maneira de lidar com as emoções, né? Desde cedo. Porque a gente aprende isso agora, já, com tanto de idade, né? Não vamos falar, né? Porque não precisa. Mas enfim, uma criança de 5 anos que já tá aprendendo com a mãe ali um pouquinho. Pensa. Nossa, o quanto vai facilitar a vida dele. Eu resolvi estudar justamente porque, né, eu vi que o TDAH, quando ele não é tratado, essa parte emocional, quando adulto, ele vai ter consequência, vai gerar ansiedade, vai se frustrar, vai ser depressão. Mais difícil, né? Então, aí por isso eu já comecei desde pequenininho. Fantástico. Muito bom. Show de bola. Muito bom mesmo. E agregou, né? Agregou, claro, é isso aí. Bom, eu queria falar com vocês um negócio que eu ouvi hoje. Tem a ver com o estoicismo também. Para compartilhar com vocês e para que vocês contribuam também. Uma das filosofias do estoicismo é você viver bem, né? Aí tem aquela frase que todo mundo fala lá. Viva como se fosse o último dia da sua vida. E no estoicismo, eles falam diferente. Faça as coisas como se fosse a última coisa que você faria. Certo? Então por quê? Porque se você pensar assim, se eu viver todo dia como se fosse o último dia da minha vida,
eu vou, tipo, eu nem vou vir trabalhar. Eu vou ficar em casa com a minha esposa, com as minhas filhas, vou ficar só com elas, não vou, certo? Então é meio que contraintuitivo isso, ilusório, né? Agora, se você parar pra pensar como o estoicismo fala, eu vou fazer as coisas como se fosse a última coisa. Ou seja, e se esse podcast fosse o último podcast que você faria na vida? Como que seria? Ah, é diferente. Se eu for preparar um café da manhã e fosse o seu último café da manhã, como você prepararia, percebe? Que é outra visão? Você agrega valor naquilo que você tá fazendo. A última aula que eu vou dar, a aula que eu vou dar amanhã, ó, se amanhã fosse a última aula, como eu daria essa última aula? É diferente. E quando eu parei pra pensar para aquilo, eu falei, cara, faz todo sentido. Aí vem naquela frase que a gente sempre fala, inclusive é um mantra nosso, faça o que tem que ser feito. Né? Porque muitas das vezes você vai fazer alguma coisa, eu vou fazer um café, a gente faz mal e porcamente aquele café. Não. Aí acontece o seguinte, hoje a gente foi pra casa antes de vir trabalhar e de manhã a gente não conseguiu, olha só que vergonha, não deu tempo, deu a cara de apavoro da Juliana e medo que eu fale alguma merda. A gente não... Ela começou a me olhar assim, ó. O que ele vai falar? Mas a gente não conseguiu arrumar a cama de manhã, porque a gente se atrasou e não conseguiu arrumar a cama. A gente chegou à tarde depois do almoço e eu olhei aquela cama e falei... Isso é raro de acontecer, porque a gente tem uma coisa que senão a casa pode estar virada, mas a cama tem que estar arrumada. E daí, assim, a gente saindo, já quase saindo, e aquela cama desarrumada, eu falei, peraí, mas já é no meio da tarde, né? Chegar em casa, vamos dormir. Daí me veio essa coisa na cabeça. Cara, faça as coisas como se fosse a última coisa que você ia fazer na vida. Aí eu fui lá e arrumei a cama. Mas não é sobre arrumar a cama, é sobre fazer o certo. Percebe? É sobre fazer as coisas certas. Só simples assim. Né? E pra mim foi muito interessante. Falei, cara, eu vou falar disso no podcast. Então, a gente fazer das coisas como se fosse... Poxa, vai tirar um tempo pro seu filho? Tira como se fosse o último tempo. Última, né? E... É aquela frase, não se economize, né? Não se economize. Tudo que você tem pra dar naquele momento. Aí até É verdade. E eu tenho isso aí comigo, sabe? O Bruno entrou aqui, eu tava fazendo uma reflexão antes da gente entrar no ar aqui. E é uma coisa que eu faço quase que toda aula, toda palestra. Eu tento viver aquele momento, entrar naquele momento para eu dedicar 220% para aquele momento. Por isso que muitas das vezes eu saio de aulas e palestras totalmente desgastado. Porque eu tento entregar o máximo possível. E que bom se a gente conseguisse fazer isso sempre, né, Fran? Né, amor? Sempre. Essa entrega total. Vai fazer uma janta com seu marido, sua esposa, entrega total. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas não é sobre dinheiro. É sobre o cuidado. É sobre o momento. É sobre o momento. Né? Até teve uma coisa que eu ouvi... A gente viu ontem a gente estava estudando à noite e a gente ouviu uma coisa muito importante sobre o valor das coisas. Até dei aula no oratório e falei isso. Às vezes a gente acha caro alguma coisa. Poxa, isso aqui é tão caro, né? Mas o que é o caro? O valor, ele se dá a respeito do retorno que você tem sobre o dinheiro que você investiu. Então vamos supor assim, a gente vai jantar, comer um salmão, que é a minha comida que eu gosto, salmão com purê de batatas e um vinho, eu com a minha esposa, num restaurante top por R$100. É barato ou é caro? Salmão, vinho, purê de batata, lugar top, por R$100. É barato. Barato, né? Poxa, sim. Casal, baratíssimo. Beleza. Barato. Agora, naquele jantar, a gente não se olhou porque a gente tava brigado, a gente brigou. Vamos supor, a gente não se olhou, comeu aquele salmão atravessado, foi pra casa brigado, enfim. Aquele jantar foi caro ou foi barato? Caro. Foi caro. Depende do valor que você dá. Percebe, Fran? Depende do valor, cara, que você tem o retorno sobre aquilo que você... Ah, vou comprar um tênis de R$1.000. É caro, é caro. Porra, mas aquele tênis me tirou as dores que eu tinha na coluna, me deixou uma pessoa muito mais saudável, porque agora eu corro. Foi barato. Sim. Né? Interessantíssimo isso.
Então o Não estoicismo é só traz muita sobre o coisa. dinheiro, Não né? é só sobre a grana. Não é só sobre a grana. Muitas das vezes aquele jantar que você preparou em casa, feijão, arroz e ovo, né? Feijão, arroz e ovo, mas dedicado com atenção, vocês dois se conectaram, o casal se conectou, pô, aquilo ali vale mais Vale, que com certeza. né? Então são coisas que a gente precisa aprender. Ninguém tá falando aqui que é fácil, né? Não, Até não porque é fácil, a gente acaba se acostumando a viver naquela correria e vai, faz, não sei o que, e tal. Uhum. Mas é algo que a gente tenta praticar. E quando a gente consegue fazer certinho, a gente vê que as coisas fluem muito melhor, Vai sabe? praticar, tipo, 100% das Não, vezes. sim. Mas a gente tenta, né? Pelo menos aquela coisa, né? De não mexer no celular até depois de tomar o café da manhã, sabe? tenta fazer Se isso. dedicar Uhum. àquilo. Na hora que tá comendo, porque às vezes come lá, vendo TV e não sei o que, coisa errada. Não, a gente você- come, né? A gente dá valor àquele momento, todo mundo sentar na mesa, comer junto, tal, né? Então vai começando por isso, né? Se você Uhum. não faz, né? Por coisinhas, Até- assim. Eu, voltando com o Bruno lá de Rio Negro hoje, eu gosto de contar história, né? Eu voltando com o Bruno lá de Rio Negro, ó, agora o Bruno me olhou, Ixi. que ele vai falar. Aí na saída da... Bruno foi fazer em Rio Negro agora, no meio da tarde. Ele foi comigo, tá, gente? Fomos lá na casa dele pegar a câmera pra gravação e tal. Voltando, naquela afunilamento que tem na ponte, sabe que é uma briga de carro ali, né? Quem pode Uhum. mais? Ah, eu posso mais que você, não sei o que, não sei o Sim. que. Aí o Bruno ainda falou, o cara tá tentando entrar aqui, não sei o que. E eu peguei e deixei o cara entrar, e o cara entrou e tal, não sei o que. Aí eu falei pro Bruno, poxa, né, às vezes tem muita gente que não vão brigando, tipo, até lá na cabeceira da ponte, brigando. Aí o Bruno até deu risada, assim, tipo, eu não vou falar nada, né, porque às vezes eu faço isso, não sei o que, né? Ele falou. Mas daí eu falei pra ele, para pra pensar. Às vezes a gente fica brigando com o cara, ele, não, eu passo, você passa, eu passo, você passa, não sei o que. À toa. Aí o cara entrou, beleza, o cara entrou. Ou você entrou na frente, consegui. Cara, você vai chegar 5 segundos antes, Sim. talvez. Olha lá. E olha lá. Exatamente. Então não é pelo tempo que você economizou. É pelo ego de eu não deixo ele entrar na minha frente. Não sei o quê. Cara, é muita coisa que a gente faz. E aquilo ali te frustrou, subiu o teu, sei lá, o que sobe ali, o hormônio, não sei o quê. Eu acho que o Estresse. trânsito é um dos lugares mais difíceis de você ter autocontrole. Controle. É Uhum. vulnerável, né? No trânsito, até É. eu, né, uma época atrás da qual eu tinha muita ansiedade, assim, era o meu estopim era o trânsito, né, o tempo que eu tinha que ir de casa ao trabalho, assim, pra mim era um martírio aquilo, assim, me frustrava demais, sabe? Então, como eu tava naquele momento ali ansioso e, né, enfim, era muito ruim pra mim, era muito difícil. Então, eu acho que se for pra querer praticar algo, dá pra começar pelo trânsito. É verdade. É um lugar mais difícil. Se o Uhum. cara não deu certo, tudo bem, é problema do cara e não teu, você viu. Uhum. Mas é uma coisa, né, pra gente É trabalhar, difícil, né? até o É. Luan tem controle muito mais do que eu nessa questão do trânsito, né? Eu já Uhum. não, Eu Não consigo tenho muito- ter um pouquinho mais de controle, mas o William já, já se estressa. é porque é essa coisa de correria e de não sei Sim. o que e tal, mas a culpa é nossa, né? Uhum. Se o trânsito é daquele jeito, a gente sai atrasado, Exatamente. paciência, Não dá pra. não é? não dá pra Então, falar. assim, não é fácil, mas É. a gente vai trabalhando isso pra que fique mais leve, né? Senão já chega no trabalho puto, já xinga todo Isso. mundo, já tá suando de raiva, e tudo Uhum. vai. E as pessoas que estão próximas a você sofrem com isso. bem. Você já tá com né? aquela energia É. de. já- Exatamente. Então, muitas das coisas. É aquela coisa que até falei hoje pro Bruno. Falei, cara, metade do mundo você controla. Metade você não controla. E pronto. Né? Você não controla se o cara deu ou não deu a seta. Aí você vai. Não, eu vou buzinar e vou xingar ele. Ah, tá. Por causa disso, na próxima ele vai dar a seta. Pode ter certeza. Ele vai lembrar, não, vou dar certo. Eu vou dar a seta pro cara. Não, capaz, né? Sim. Mas isso é uma das coisas que a gente aprende, inclusive, em oratório, né, Fran? Olha Em só. oratória. Inteligência emocional. Inteligência Falei, é o emocional. que a gente aprende. Hã? Oratória, em Neuroliderança. liderança também. Exatamente. E agora, como na tua nova área de trabalho, dá pra dizer que é nova área, né? Você também vai ter que ter, né, bastante comunicação com as pessoas, né? Uma boa performance ali no teu falar, no explicar. Pra negociar. Pra Sim, negociar, com certeza. ter calma, porque trabalhar com pessoas, né? Você não sabe
Você vai trabalhar com todos os tipos de pessoas, né? Então, saber como agir diante de, sei lá, às vezes alguma pessoa mais, né, com... Quero falar palavras. Palavrões? Né? Às vezes tem algumas pessoas que não têm muita paciência. Então, se você quer entender mais sobre inteligência emocional, venha na palestra dia 29 de agosto. Isso Tá? mesmo. Que a gente vai ensinar pra vocês um pouquinho aqui sobre... Inclusive, a Fran vai vir, né, Fran? Eu venho, já Pra tô, eu já ou tô. o Eu e o marido? William, já Entra em estamos... contato É. pelo WhatsApp lá pra pedir mais informações. Vagas limitadas. Vagas limitadas. Ah, da questão que vocês falaram, né, do trabalhar com pessoas, né? Aham. Só para deixar claro, para quem pensa em fazer medicina veterinária ou zootecnia, eu só vou trabalhar com animais. Não, gente. Muito Odeio trabalho, bem, Fran. pessoas, odeio pessoas, quero só bicho. É, o a gente bicho pensa- não sabe falar Não. sozinho o que ele tá sentindo. Exatamente, tu vai trabalhar com pessoas, Eu não acho tem. que mais com as pessoas, porque, Muito mais, né? não, muito mais com pessoas, exatamente. Porque aquele cachorro, muitas das vezes, ali... Quem é médico veterinário que trabalha diretamente com pet, ele vai trabalhar com o dono, ele vai falar com o dono, porque às vezes também tá Exatamente. estressado, também não É. entende. Sim, E o aham. zootecnista da mesma forma também, vai falar diretamente com o produtor, vai na indústria com os... Sim, Ou a É uma colocação fuga, é uma mesmo. fuga ilusória, né? É. Porque não tem como você não se comunicar, né? A vida é Sim. comunicação. Boa É. colocação. Importantíssimo, Excelente. né? Fica a dica, É pessoal. bom lembrar sempre. Aí volta a dizer a importância de você desenvolver uma inteligência emocional pra tudo na vida. Isso. Afinal de contas, você sempre vai trabalhar e se relacionar com pessoas, ao menos que você more numa ilha deserta. É. E olha lá, ainda que você vai ter que ter inteligência emocional lidar com os bichos, Uhum. né? Lidar com os bichos, É. pra não deixar a solidão te É. afetar. Coisa arada. Mas enfim. Gente, eu acho que é isso aí. Acho que era isso. Mais alguma colocação? Falamos de tudo. Lembrem, FK Agroconsultoria, tá? O Instagram aqui da Fran. Você que é do agro, você que é da indústria e precisa dessa luz, né? Que está disponível. E entre em contato com ela, tá bom? Lembrando também, dia 29 de agosto, tá, pessoal? Palestra de inteligência emocional, eu e a Ju. Vamos tentar mostrar para vocês a importância disso dentro do relacionamento, da vida pessoal, da vida profissional, tá? Então, entre em contato aqui no nosso WhatsApp do comercial e garanta sua vaga, porque tá acabando, tá? Você que não deixou o seu like, senta o dedo aí no like, compartilha com as pessoas, tá? Se inscreve no nosso canal, assim, Ativa o sininho. ativa o sininho, assim o YouTube entrega para mais pessoas e ajuda pessoas como ajudou aí a Fran, né, na questão da comunicação, né, com o filho. Né? A gente tá aqui, eu sempre falo, Fran, aqui, que a gente tá aqui para tentar ajudar o máximo número de pessoas. É sobre isso. Tornar Né? as pessoas um pouco melhores. Melhores. certeza eu tive uma grande transformação desde esse tempo que eu, né, voltei a falar que eu comecei a fazer escola. Nossa, eu acho que eu tive um assim que eu não tive. Ai, Verdade. que bom. Nossa, que bom. Muito Como é bom bom. saber disso. Como é Muito bom. Verdade É sobre mesmo. isso, sabe, Fran, né, amor? É, exatamente. É sobre fazer as pessoas saírem daqui melhores. Independente do curso que ela faça. Se ela faça informática, se ela faça manutenção de computador, se ela faça inglês, se ela faça administração, oratória, independente. Pra sair melhor. Porque muitas das vezes a pessoa vem aqui para fazer informática, mas na recepção a gente troca ideia, a gente ensina. Ela vem fazer uma administração, ela troca ideia com outros professores, com o Bruno, com o Alisson, com o Sandro, com a Luísa, com a Verônica, enfim. É sobre isso, né? Sobre fazer aqui uma escola onde as pessoas saiam daqui melhores, mais felizes, sabendo lidar com as emoções, enfim. É sobre isso. Bruno, muito obrigado. Você que tá no backstage aqui até agora, pessoal. Ele tá aqui atrás. Ele assiste todos, né? Ao vivo, né, Bruno? Nos nossos podcasts. Agradeço. Bruno é um guri excepcional. Tá, pessoal? E fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado, Fran, por Eu agradeço o comparecer. convite. Imagina, eu fiquei Tá. realmente muito honrada de participar. Talvez tenha mais. Você vem aqui e conte agora, poxa, como é que foi, né? Depois que você tá aí com a tua Sim. empresa voando gigantescamente com 4, 5 filiais pelo Brasil. Exatamente. Tem que pensar é alto, isso cara. aí. Tem que pensar Tem assim. que pensar alto, Tem que isso pensar alto. mesmo. Obrigado, pessoal. Então, a gente espera que vocês gostem, curtam aí esse papo super legal que a gente teve com a Fran. E fiquem ligados no próximo, que vai ser legal também, hein? Contamos com Próximo vocês. tá, olha, pessoal, tá top também. Beleza?
Até mais, pessoal. Tchau, tchau. É.